fotinho? Já fiz. Já fez? Ótimo. A outra vez, por exemplo, eu cometi um erro, esqueci de falar que falando do encontro, do projeto, do programa, esqueci de falar que o João Batista era pré-candidato a deputado federal. Ele que falou na fala dele. Agora já sou É assim. candidato. Agora já é oficial. candidato. Aqui, ó. Agora é pra valer. Ela pode começar? Você que manda. Ok, então, você me fala 1, 2, 3. Aí, ó, Eu vou olhar pra lá. Se você apresentar, Pra lá. você olha pra lá e... Tá. E vai variando um pouquinho, né? Pra não Pra ficar... ele mesmo, pode ficar de Tá, boa. beleza. A hora que você quiser. Até 3. Fala mais coloquial, que o microfone é muito forte. 3. Tá. Olá! Hoje o encontro vai focar na questão da educação, uma área muito importante e de muito interesse para o candidato a deputado federal pelo PT, João Marisguia, que tem uma atividade muito grande nessa área. Ele já foi até secretário de Educação de Minas Gerais no governo Eduardo Azeredo. E hoje nós estamos aqui também com os nossos convidados, os convidados brilhantes, com currículos extensos, mas que eu vou falar só um pouquinho para a gente reservar o nosso tempo para conversar. Enfim, a professora doutora Lucila Santos, é professora emérita da UFMG. Ela é doutora e pós-doutora por uma universidade voltada à questão da sociologia na Inglaterra. E ela tem, assim, inúmeras orientações de dissertação de mestrado e de doutorado nessa área. E estamos também com o Zé Fernandes Santos também, família Santos, que é muito grande, né? Zé Fernandes, ele é um especialista nessa área da educação, ele é um consultor renomado nessa área e ele tem uma experiência, no meu entendimento, assim, fantástica para essa nossa discussão. Ele foi secretário de Educação durante 8 anos em uma cidade do interior chamado Riacho dos Machados. Um belo nome, né, Zé? Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta geral. Não é uma pergunta geral, assim, João, você tem várias publicações, e neste livro aqui, A Democracia e a Constituição de 88, Educação Básica Pública Brasileira, você fala que a Constituição de 88 instaurou uma verdadeira revolução na área da educação ao universalizar a educação, quer dizer, atribuir ao Estado, né, a responsabilidade. E você fala também que nós estamos, assim, longe de completar, nem completar, de encetar mesmo, a segunda revolução, que seria a educação universal, mas de qualidade. Você aponta falhas, omissões, etc., etc., né? E, por uma coincidência, esse nosso encontro, o IDEB, né, Indicação de Desenvolvimento Educacional do Brasil, que saiu semana passada, a respeito de 2025, nomeou algumas das redes estaduais mais bem-sucedidas na questão da educação fundamental, da educação média, né? E quando a gente olha o receituário, o caminho, é muito parecido dessas redes estaduais que se saíram bem, como Paraná, Piauí, se não me engano, Goiás, Pernambuco, se não me engano. Minas não estava lá. Nos 6 maiores não estava lá. O receituário desses bem-sucedidos: organização curricular sólida, qualidade de material de ensino usado em sala de aula, avaliações periódicas e adequadas dos alunos, periódicas, constantes, e formação continuada dos professores. Digamos, essa é a receita básica que a gente depreende desses entes federados que se saíram muito bem. Então, eu gostaria, para começar então, João, que você falasse um pouco sobre isso. E eu tenho uma curiosidade, principalmente, o caso Sobral está aqui no seu livro, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a experiência Sobral, que eu acho que é pioneira, né, em termos de qualidade de ensino. Sim. Sobral alcançou 9,6 numa escala de 0 a 10 no IDEB, já na edição de 2023, no segmento dos anos iniciais, crianças de 6 a 10 anos de idade, e 7,9 nos anos finais, adolescentes de 11 a 14 anos de idade. É como se nós disséssemos que as crianças em Sobral sabem tudo. Sabem tudo. Entretanto, o salário é o piso nacional de salário, com uma premiação no final de ano, quando as metas por escola são alcançadas. A jornada é em tempo integral, para o pagamento pleno do piso. Agora, toda a formação continuada em serviço alcança de diretores, pedagogos, professores, até os funcionários administrativos e de zeladoria, com um padrão de formação,
com edições mensais da formação. Os materiais didáticos ou instrucionais, em grande medida, foram produzidos ao longo do tempo pelos professores e refinados. É o mesmo material para toda a rede e todo esse material é didatizado, decodificado didaticamente na forma de planejamentos semanais de aulas, uniformizados como padrões, porque um padrão tem que satisfazer duas inquietações: o que se pretende que o aluno aprenda e quão bem se quer que o aluno aprenda. E as ambições em Sobral batem o céu. Eles querem sempre chegar perto de 10. Eles não se satisfazem com qualidade, com proficiência. Eles querem a excelência, que era algo tido e havido como utopia em educação, mas está provado que não é nada utópico. É possível se alcançar, sim. Então, Sobral é uma referência, mas não é única. Eu permitiria dizer que na década de 90, em Minas Gerais, nós alcançamos não o patamar a que chegou o Sobral, que tivemos muito menos tempo. A mudança em Sobral data de 2005 até os dias de hoje. Mas nós progredimos muito aqui em Minas Gerais, fazendo basicamente esse cardápio, com uma coisa que vale a pena detalhar, que ao lado da formação continuada e do acompanhamento do aprendizado do aluno, que você falou a palavra avaliação, é o chamado monitoramento de processo, da qualidade das aulas e da qualidade do aprendizado do aluno. Isso se faz de modo presencial, quando a coordenação pedagógica se desloca rotineiramente à sala de aula, mediante uma atividade programada, não para fiscalizar a professora ou o professor, ao contrário, verificar se o plano de trabalho, o planejamento semanal está sendo cumprido adequadamente, quão bem os alunos estão aprendendo, como está sendo trabalhada a proficiência em leitura, como está sendo trabalhada a proficiência em escrita, em cálculo, em interpretação, a dinâmica da sala de aula, se os alunos são os protagonistas, se há diálogo, interação, desafios, se os alunos produzem ao longo das aulas, por exemplo, redações, fazem debates e coisas desse tipo. Esse é um trabalho que a gente chama de monitoramento ou acompanhamento de processo, para verificar a qualidade do ensino e a qualidade do aprendizado. Depende também, que eu acho que falta nesse cardápio, a qualidade da equipe e da liderança do diretor escolar. Melhor ainda, quando a comunidade de pais e de vizinhança e os parceiros participam da vida escolar na forma de um colegiado escolar. Quando as famílias cooperam, participam, interagem fortemente com a escola, forma-se o capital social. Isso dá mais solidez à escola. É por isso que se fala que a escola pode fazer a diferença. A despeito do contexto externo, de desigualdades socioeconômicas e culturais mais profundas ou não, a despeito disso, a escola pode neutralizar os efeitos da desigualdade externa e fazer um trabalho tão bem feito, ainda mais quando se trata em tempo integral, que os alunos aprendem aquilo que precisa aprender. Você concorda com eles, Zé Fernando? Você que foi secretário numa cidadezinha pequena, né? Porque Sobral é grande e não é uma cidade pobre, né? Exatamente, eu concordo plenamente com a fala do João. Sobral, ele conseguiu fazer algo que, para além da curva, quando você compara com os demais municípios brasileiros, né? E como o João bem disse, eles conseguiram corrigir os efeitos, né, das desigualdades socioeducacionais, com os problemas fora da escola, né? Ou seja, né, estudos no mundo todo mostram que as desigualdades, as desigualdades dos pais impactam diretamente dentro da educação escolar, né? Então tem um impacto direto, ou seja, a transferência de capital cultural, né? Ou seja, o nível educacional. E Sobral conseguiu romper com isso. Por quê? Dentro deste contexto de desigualdades, requer da escola e da organização municipal um esforço maior, né, para compensar essa falta do outro lado, né, daquilo que viria do lado das famílias, né? E Sobral conseguiu fazer isso daí principalmente com políticas públicas de qualidade, né? Isso requer professores mais bem capacitados, escolas com infraestrutura melhor. Além de uma escola com infraestrutura melhor, requer materiais pedagógicos adequados para o aprendizado do aluno. Então, esse esforço
que o município de Sobral fez, com um bom planejamento da política pública educacional, com foco no pedagógico, ela trouxe resultados e mostra que é possível, Que é sim, fazer possível. uma Com educação de registro, qualidade. Zé Fernandes, que de Sobral formou-se uma gigantesca mancha de óleo, que atingiu Exatamente. todo o Ceará, É uma atravessou referência, a né? fronteira, entrou no Piauí e agora começa a chegar em Alagoas. E, Lucila, o que você acha dessa experiência, filosoficamente, você que é uma... Eu vou falar de uma Doutora. maneira menos filosófica e menos científica, mais intuitiva. Minha família é nordestina, então eu vou sempre ao Piauí e conheço bem a cultura desses lugares. E já morei no interior de Minas, por exemplo. Então eu vejo uma diferença em relação ao nível de aspiração das famílias. As famílias nordestinas têm muito esse apego com a educação, com essa necessidade dos filhos estudarem. Outro dia até perguntei para uma pessoa do Nordeste, falei, mas parece que aqui todo mundo quer que o filho seja médico. Falou, não, aqui todo mundo quer que o filho estude para ter uma colocação, porque nós não temos indústria, nós não temos um mercado de trabalho assim sólido como no Sul. Então, nós temos de ter bons médicos, engenheiros, porque tem sempre alguma coisa assim para trabalhar na infraestrutura. Então, os pais... E você vê, quando a pessoa se distingue no Nordeste, ela termina vindo fazer uma pós-graduação no Sul, fica por aqui. Mas eu acho que esse nível de aspiração, que já era uma variável muito... que o Bourdieu, que os grandes levantamentos educacionais mostravam que o nível de aspiração dos pais tem uma grande influência na escolarização dos filhos, eu acho que faz uma diferença. Lucila, no você é Nordeste. educadora com alma de antropóloga. Essa observação foi excelente. Ótimo. Agora, Lucila, fala sobre a sua preocupação sobre a diferença do número de matrículas, a sua questão. Olha, João, nós estamos falando de toda essa problemática, né, da educação básica, mas tem uma coisa que me preocupa muito, que é essa diferença, essa defasagem de matrícula entre o ensino fundamental e o médio. Mais ou menos, apenas um quarto a matrícula no ensino médio representa um quarto da matrícula do ensino fundamental. Enquanto no ensino fundamental você tem cerca de 26 milhões de adolescentes, de crianças e adolescentes, no ensino médio você tem cerca de 6 milhões. Não é? Já foram tentadas muitas reformas, reestruturação do ensino médio para torná-lo mais eficaz, mais atraente, questão da profissionalização, da matrícula por área de ensino, mas esse é um dos grandes desafios que a gente tem de vencer. E o que você pensa, o que você acha que a curto e médio prazo, talvez até longo mesmo, né? O que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Essa é uma questão dificílima de se responder. O ideal, para usar uma metáfora geométrica, seria que o fluxo escolar do ensino fundamental, anos iniciais, 6 a 10 anos, anos finais, 11 a 14 anos, e o ensino médio, 15 a 17, fosse um cilindro, sem alteração. Ou seja, cada aluno que entra no primeiro ano, 9 mais 4, 13 anos depois, ele estaria terminando o ensino médio sem abandono e sem reprovação. Isso é o ideal. É possível alcançar? É perfeitamente possível se alcançar, sim. Só que aí nós temos que levar em conta um conjunto de aspectos. O primeiro deles, a nossa primeira revolução em educação, que foi a revolução da inclusão, de estabilizar o financiamento, passamos de menos de 8% de provisão de meios para 25% no mínimo desde 1988, criação das infraestruturas, os equipamentos, recrutamento de professores. De repente, o Brasil real entrou todo ele para dentro da escola pública, mas não havia professores formados.
Foi quando, então, faculdades privadas começaram a oferecer educação à distância para rapidamente disponibilizarem no mercado de trabalho professores que não vieram de uma tradição de sólida formação cultural, de melhores escolas e muitas vezes frequentaram faculdades de terceira ou quarta linha. Mas são ou eram os professores que nós tínhamos. Bem-vindos eles, porque se não fossem eles, não teríamos outros. Então, nós não formamos bem e não soubemos encontrar rapidamente o caminho de melhorar a formação dos professores no próprio exercício da profissão dentro das escolas. Nós demoramos muito tempo para chegar à Base Nacional Comum Curricular. A Constituição é de 88, a Base Nacional Comum Curricular é de 2017. Mas quando você olha a Base Nacional Comum Curricular, o Anísio Teixeira, em 1950, já falava exatamente o discurso da Base Nacional Comum Curricular. Educação integral. As matemáticas, as ciências da natureza, as ciências sociais. Tudo isso mais artes plásticas, tecnologias, esportes, teatro, dança, música, capoeira em tempo integral. Somente agora nós estamos introduzindo, ainda de modo lento, o tempo integral nas escolas. Menos de 40% das escolas públicas de educação básica brasileira já funcionam em tempo integral. E a maioria das que já funcionam em tempo integral utilizam o tempo integral de um modo, às vezes, equivocado, como reforço escolar, ao invés de ampliarem o currículo. Porque se um aluno tem uma aula de matemática ou duas, é muito razoável que ele tenha teatro e capoeira depois. Você faz um mix de cultura, educação para a cidadania, educação dos sentimentos, educação de valores para a vida em democracia, combinando com as matemáticas e tudo mais. Então, é difícil comparar com o mundo mais desenvolvido em educação, porque somente agora nós estamos introduzindo a escola em tempo integral, coisa que há décadas e décadas o mundo inteiro mais avançado em educação já faz. Segundo, a formação de professores já é assunto resolvido na Europa, na maior parte dos países mais desenvolvidos. Nós ainda estamos lidando com a questão de formação de professores e da atratividade da profissão, combinando salário, plano de carreira, oportunidades de formação e acesso a mestrado. Eu acredito que estaremos conseguindo isso. A segunda revolução em educação, que, como a Miriam diz muito bem no começo, ela ainda está em fase de iniciação. Ela é demarcada pela aprovação da BNCC, que só veio a ser aplicada nas escolas após a pandemia. O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular, é o currículo de 2017, rigorosamente, de modo mais sistemático, após a pandemia. Mesmo assim, a reforma do currículo da formação de professores nas universidades ainda encontra muita resistência ideológica e teórica para que se forme professores com experiência didática adquirida em estágios, que sejam alfabetizadores, que didatizem as teorias. É uma mudança que ainda precisa ser feita. Em terceiro lugar, nós ainda temos um problema de subdesenvolvimento, porque o Brasil se caracteriza, mesmo com a democracia, por baixa institucionalidade. Você veja em Minas que nós fomos pioneiros, o modo de escolher o diretor escolar. O diretor escolar entrava no minicurso, apresentava um pré-projeto de gestão, tinha uma entrevista em banca examinadora e fazia uma prova e uma redação. Se ele tivesse de 0 a 10, um mínimo de 7 nesse conjunto, então ele passava a eleição pela comunidade escolar, porque ele já tinha passado pela seleção meritocrática interna em igualdade de condições. Aí vem outro governo, abole tudo isso e põe só a eleição direta. Acabamos com as nomeações e indicações de deputados, mas banalizamos a escolha do gestor escolar, trabalhando só com a eleição direta, que não funciona. Eu defendo a eleição para garantir a participação da família na vida escolar e o colegiado escolar, mas o modo de escolher o diretor tem que ser híbrido, uma fase meritocrática em igualdade de condições
de competição pelo cargo e a fase da eleição pela comunidade. Então, nós somos muito erráticos. As experiências bem-sucedidas, de repente, vem um governo e altera aquilo. Aliás, um dos sucessos de Sobral foi a institucionalidade das políticas públicas, que se transformaram em políticas de Estado e da sociedade, e não desse ou daquele governo. Qualquer governo que tentar mudar não vai ser bem-sucedido. Então, é um outro ingrediente cultural que nós temos que introduzir, nesse sentido, educando as próprias lideranças políticas do país. E você, Zé, qual a sua questão para ele nessa? Olha, o Brasil ele vem implementando, né, João, a agenda de 1988 da universalização, né, isso com vários desafios, né, de maneira até lenta, né. E quando você, Lucila, cita o Anísio Teixeira, o Anísio Teixeira ele vislumbrou o estado de bem-estar social logo na sua origem, né, na década de 50, né. E aqui no Brasil esse estado de bem-estar social só foi implementado a partir da Constituição de 1983 e de 1988, né? E a educação entra dentro desta agenda, né? E quando a gente fala, por exemplo, da educação em tempo integral, principalmente, é uma agenda que ainda vem sendo implementada. Eu reforço aqui a emenda constitucional 135 de 2024, que visa o quê? Construir uma política de Estado de educação em tempo integral. Para isso, a emenda constitucional ela obriga os municípios a se estruturarem, a se planejarem e investir no mínimo 4% dos recursos do Fundeb em novas matrículas. Ou seja, é uma onda que veio para ficar, né? E haja vista que, se a gente for analisar, o Brasil hoje ele possui uma das menores cargas horárias dos países, se você considerar, exatamente, dos países da OCDE hoje, se você for olhar, a média geralmente é de 6 horas e meia, 7 horas. Aqui no Brasil, 4 horas e meia. Então, a educação em tempo integral, essa proposta, ela vem deixa de ser sazonal e passa a ser, como o João bem disse, uma política de Estado institucionalizada, amarrada na Constituição, mas, é claro, precisa ser revisada constantemente, né? De forma que, gradualmente, os municípios possam aumentar a sua Agora, só para não deixar a questão que você colocou de lado, que eu acabei não a respondendo, pelo menos satisfatoriamente, a questão do cilindro e o ensino médio. O que precisamos introduzir no ensino médio? Em primeiro lugar, a valorização do ensino médio. Quando você, num país como o nosso, legaliza bets, essa jogatina feita dentro de casa, e o adolescente é seduzido por aquilo, é porque você não valoriza a escola de ensino médio. Quando você permite que o aluno possa faltar até 25% dos 200 dias letivos, imagine ele poder faltar legalmente 50 dias, são 10 semanas de 5 dias úteis. O ano letivo tem 10 meses. Então, o aluno pode faltar uma semana a cada mês. A cada mês, significa, então, que nós mesmos estamos desvalorizando a escola, o currículo, o professor, o diretor. Que sinais que nós passamos nesse sentido? Terceiro, quando você permite a aprovação automática, desde o primeiro ano do ensino fundamental, você está deixando de dar ao aluno o exemplo de que aprendizado requer autodisciplina, requer esforço, requer interação, trabalho em conjunto, responsabilidade, compromisso. Você está deixando de incentivar o aluno a crescer culturalmente a partir do empenho. De qualquer modo, você pode levar, porque qualquer que seja o meu resultado ao final do ano, eu serei aprovado mesmo. Isso tudo desmerece e desvaloriza. O resultado, o aluno chega no final do 9º ano, o domínio que ele tem de língua portuguesa e de matemática é tão insuficiente que no primeiro ano do ensino médio, o que os professores passam a fazer é uma revisão do currículo do 6º ano, que é o primeiro ano dos anos finais do ensino médio, porque os alunos, às vezes, nem escrever não escrevem razoavelmente. O Enem agora está contribuindo, porque o Enem aplica uma prova de redação que vale 1000 pontos. E, além do mais, o Enem exige também que os alunos na escola de ensino médio leiam 10 livros, pelo menos, por ano, coisa que não havia. Então, aos trancos e barrancos, nós vamos melhorando um pouco. Agora, para o cilindro funcionar, a alfabetização tem que ser magistral. Só agora ela começa a ser magistral, graças
a Rede Nacional de Alfabetização, RENALFA, que a cada 3 meses avalia nacionalmente 100% das crianças e dos adolescentes do 1º ao 9º em língua portuguesa e matemática. As respostas vão em gabarito, em 72 horas tem a devolutiva do Ministério da Educação, quais são os itens ou questões em língua portuguesa e matemática que cada aluno, por turma, por ano da escolaridade e por escola, acertou ou errou, a análise pedagógica e orientações ao professor. Nenhum sistema de ensino no mundo faz isso, nós já fazemos isso. Então, a esperança é que tenhamos a resolução do gargalo da alfabetização, vindo o letramento, para que o aluno aprenda no ensino fundamental o que se espera que ele aprenda no ensino fundamental e alcance o ensino médio em condições. Essa é uma das razões da crise do ensino médio. E sobre o que o Zé Fernandes falou, você tem algum comentário? Não, especificamente não. Porque ele fez mais um comentário também, né? Sim. Agora, a gente sempre se preocupa com as condições de trabalho, e tem que preocupar mesmo, mas a professora, é preocupada também com as condições de estudo também, né? Então, você fala da questão dos prédios, às vezes de outras condições concretas. Eu acho assim que o prédio escolar mostra a importância que se dá à educação, não é? Você, no Brasil, principalmente no ensino fundamental a cargo dos municípios, você tem assim, prédios muito precários, não tem, prédios que não têm biblioteca, que não tem laboratório. E que alguns não tem são uma muito quadra, feios, né? Parecem não é? prisões, alguns, não né? tem uma quadra, banheiros insuficientes. Nessas cidades mais quentes, né, do Brasil, do Nordeste, daqui também do Norte e Nordeste de Minas, às vezes nem um ventilador de teto, não é? E no calor é insuportável a sala de aula, né, fica abafado, difícil do aluno estar ali atento ao que o professor esteja dizendo. Então, tem escolas que nem água encanada tem, né? Tem escolas no Brasil, assim, e sem falar na precariedade de equipamento, de material. Mas o que a gente pode fazer nesse sentido? Porque a gente já você falou, nos 25% dedicado à educação, mas eu acho que recentemente, acho que no começo isso teve um certo impacto, mas eu acho que está tendo uma certa burla, não é? Em relação ao uso desse dinheiro, não sei. Eu sei que você chega numa cidade dessas do interior e fica muito decepcionado com o prédio escolar, não Mas, é? de todo modo, Lucila, não só a disponibilidade do mínimo de 25% constitucionais, mas também, por assim dizer, a institucionalização de procedimentos padronizados via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que orientam através do PAR, que é o Programa de Ações Articuladas, com treinamento de secretarias municipais de educação. O Zé Fernandes é especialista nisso, e das secretarias estaduais também, sobre como aplicar o dinheiro e também para melhorar a qualidade das redes públicas. Quando as avaliações são aplicadas aos alunos, a escola, através do diretor, questionário 1, professor, questionário 2 e aluno, questionário 3, respondem qualitativamente um conjunto de quesitos. Isso tudo aparece lá. Se você comparar a década de 90 com a situação atual, do ponto de vista de infraestruturas, bibliotecas, laboratórios, quadras cobertas, iluminação, condição sanitária e de higiene geral, Lucila, é uma revolução. Melhorou. É uma revolução. Melhorou de modo significativo, inclusive nos interiores e nas localidades rurais, principalmente no que diz respeito à educação infantil. Agora, só uma curiosidade, assim, você sabe que eu estudei em Curitiba, né? Eu sou paranaense, eu morava no bairro de periferia de Curitiba. A minha escola era uma escola muito simples, eu olhando para trás, madeira, né? Tinha lá os banheirinhos, não eram grandes coisas, mas do lado tinha uma casinha muito bonitinha de madeira, que era uma biblioteca. A gente está falando de 1960, governo Ney Braga.
Ney Bravo, porque eu lembro que ele foi lá na minha escola, entendeu? Então o governador foi aquela... E foi né? ministro da Eu Educação. segurava a bandeira, aquela coisa toda, né? Mas então, assim, às vezes não precisa de tanta coisa, né? É uma coisa digna, né? É. Uma construção digna, que não tenha goteira, que não tenha aquele calor horroroso, que tenha um banheiro, né? Porque Que isso é tenha um importante também, né? refeitório. Você lá em Riacho dos Machados, né? O que Como é você que diz é? sobre O isso? que você diz sobre isso? Olha, a parte de infraestrutura escolar, né, o que eu penso a respeito? É o seguinte, é melhorar constantemente a parte de infraestrutura, ela faz parte também da valorização dos professores e alunos. Isso. Né? Hoje, a Política Nacional de Valorização de Professores, ela traz uma premissa. É valorização salarial, né, com plano de carreiras, um texto da carga horária extraclasse, amarrado com condições de trabalho, seja de infraestrutura, seja de materiais adequados, né, e tudo mais. Porém, para os municípios, aqui eu falo do regime de colaboração da União, né, e João citou agora há pouco aqui os resultados do programa robusto, né, do Renalfa, do Criança Alfabetizada, né. Então, quando a União ela assume e faz o seu papel de coordenação nacional, esses indicadores, tanto de infraestrutura quanto de alfabetização, eles tendem a melhorar. Inclusive, o avanço do IDEB na educação brasileira, quando a gente olha nas avaliações do SAEB, ela é parte também desse esforço colaborativo da União com esses programas estruturantes, seja de apoio à alfabetização, seja de apoio à infraestrutura. E quando nós falamos da infraestrutura, realmente tem um programa que é o Novo PAR, né, que visa um planejamento a cada 4 anos da educação básica, que compõe essa estrutura tanto de formação de professores, materiais pedagógicos e infraestrutura. Quando a gente olha para a disponibilidade dos municípios, o que é importante enfatizar hoje? Os municípios, eles recebem o recurso do Fundeb. E a grande maioria dos municípios hoje, eles investem em torno de 95% a 100% desses recursos da educação do Fundeb, estritamente para pagar salários de professores. Então, né, para pagar o piso, para pagar o plano de carreira, né? Então, Sobra pouco, né? quando Mas aí é preciso que nós façamos algumas ponderações. Sim, perfeitamente. Vamos lá. O adequado seria, do orçamento de um município Sim. ou do Estado, cumprindo a lei, Sim, 70% aplicados em salários, isso. 30% investimento e custeio. Custeio é água, telefone, veículo, tudo Mas isso. dá para fazer essa material, conta? tá. Tá. Quando extrapola os 70% e chega-se aos 90%, aí você tem várias irregularidades. Por exemplo, um governante que joga para a plateia e faz uma reserva de recursos do Fundeb Sim. para inventar o equivalente a um 14º e um 15º salário no final de ano, um dinheiro que poderia ter sido investido em quadra coberta, em laboratório, Acontece melhorar a isso, biblioteca, mais investimentos em informação, acontece abundantemente. Abundantemente isso acontece. Julgar para a plateia. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, plano de carreira. No Brasil, nós temos um problema grave. O próprio sindicalismo de professores. Olhe bem o que eu vou falar. Eu que apoiei a fundação do Sindiúti, sempre apoiei o movimento sindical em geral no Brasil. O sindicalismo de professores, de uma maneira ampla, é corporativista. Corporativista. Ao defender os interesses dos professores, não olha os interesses dos alunos e da comunidade como um todo. Então, centra-se nos interesses que julgam ser os interesses dos professores, que são os imediatos transformados em permanentes. Então, quando se tem um plano de carreira, há uma rejeição no sindicalismo à avaliação do desempenho. Então, pretende-se nivelar por baixo, independentemente do desempenho. Um professor de excelência que estuda, que aplica, faz bons planejamentos, se interessa pelo aprendizado do aluno, e um outro, não vou dizer negligente, que não tem tal desempenho, eles têm, em nome de uma isonomia absurda, que ganhar sempre a mesma quantidade monetária, independentemente do desempenho e independentemente da qualidade do aprendizado dos alunos. Desde que as condições sejam iguais para o desenvolvimento,
é natural que você tenha que levar em conta desempenho. E há uma recusa subcultural no mundo do sindicalismo brasileiro, na área da educação, a se fazer plano de carreira verdadeiro. Se houvesse o plano de carreira, os professores incentivados dariam o melhor de si, seriam todos muito bons e tendo também os de excelência, e todos seriam premiados condignamente por mérito. Mas com o corporativismo, é o nivelou por baixo e o nivelou geral, você desestimula o desenvolvimento na carreira. O resultado, o custo fica tão alto que os governantes pisam no freio e acabam eliminando os planos de carreira. Não há um consenso sobre isso no Brasil. Outra coisa que precisa ser ponderada. Antes da lei de 2007, que introduziu no Brasil o piso nacional de salário, com um gatilho de correção anual do piso acima da inflação, sendo a única categoria profissional no Brasil que tem esse ganho, esse gatilho de correção com ganho real acima da inflação, a base monetária do salário do professor melhorou significativamente. Hoje está na faixa muito próxima de R$5.000, equivalentes a uma jornada de 40 horas. Isso em progressão ao longo do tempo, no horizonte de mais 5, 6 anos, você tem correções com ganho real do salário que vão aproximar o piso do professor do piso do engenheiro que entra numa empresa no mercado de trabalho, o que tornaria a profissão de professor bastante atraente. Então, a profissão de professor na área pública não é uma profissão sofrida como já foi no passado. As oportunidades de formação continuada em serviço, porque a lei também de 2007 reorganizou a jornada semanal de trabalho. É preciso que os sindicatos reconheçam isso. 2/3 do seu tempo você dá aula. 1/3 você tem remuneração para estudar, planejar, trabalhar em equipe, fazer registros, fazer planejamento semanal de aula. No meu tempo de professor, eu era auleiro, ganhava por aula. Planejamento eu fazia sábado e domingo em casa sem remuneração. Então, as condições melhoraram muito nesse Mas, apesar sentido. disso, João, você tem uma preocupação com a questão da doença mental entre os professores. Você tinha uma questão sobre isso, né? Eu também tenho Então, vamos lá. algumas Vamos lá, observações aí, viu? Vamos lá, Zé. Sim. A parte de saúde mental dos professores, ela se torna cada vez mais relevante, né, com a necessidade de criação de políticas públicas, né, para os professores. Haja vista a quantidade de professores afastados, né, por problemas de saúde, por depressão, ela é imensa, né? E isso é reflexo também de uma sociedade que meio que terceirizou a educação, como se o professor fosse responsável por tudo. E em qual sentido? Primeiro, a Constituição deixa claro, a educação é um dever do Estado a ser realizado em parceria com a família, com toda a sociedade, né? E às vezes essa ausência de empoderamento da sociedade em si, de apoiar a educação, isso aí sobrou, quem é a última peça? É o professor. Então essa pressão imensa em cima do professor. João citou aqui, né, as BETs, né? Então, se a gente tem uma sociedade que preocupa com a educação, né, João, a questão das BETs, elas seriam proibidas, né, dentro da abordagem que você citou, né? E dentro dessa perspectiva aí, o professor, ele se sente que ele sofre mais pressão, tanto dos pais, dos alunos em si, né? E essa discussão, ela passa pela construção de uma rede de apoio para o professor dentro da sala de aula. Até citando o exemplo de Sobral aí, a qualidade da educação, ela é reflexo de uma institucionalização e fortalecimento da Secretaria Municipal de Educação como a rede de apoio, né? Desde a coordenação pedagógica, né? O setor de planejamento interno da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura, seja do Estado, para dividir essa sobrecarga, não apenas para o professor em si, como se ele fosse uma peça isolada dentro da sala de aula, quando ele faz parte de um conjunto. Então, pensar em redes de apoio, né, para aliviar essas pressões em cima do professor, de forma que o professor possa trabalhar de forma mais tranquila, dar uma boa aula, ter tempo para estudar, a criatividade, né, João?
pensar de modo criativo. Eu concordo com você que as condições, de um modo geral, embora tenham melhorado muito, você Sim. tem fatores intervenientes Sim. e alguns novos fatores estruturantes que colocam o professor numa situação, não diria de angústia existencial, mas numa situação de profunda incerteza. Por exemplo, em 2007, esse país fez uma loucura santa. O termo é bíblico. Colocou, da noite para o dia, todas as pessoas deficientes dentro da escola, sem que o diretor, o pedagogo e o professor fossem minimamente preparados. Os professores acolheram humanamente de um modo exemplar, notável. Hoje, o Brasil real das pessoas que têm deficiência está dentro da escola pública. Acabou a invisibilidade. Mas é preciso muito mais suporte a um professor, Claro. que de repente o professor tem dentro da sala de aula dele 2, 3 alunos, cada um com um auxiliar de ensino, acompanhando individualmente aquele aluno que tem determinada deficiência, cuja abordagem didático-pedagógico o professor não dispôs da oportunidade para aprender. Ele vai aprender trocando pneu com o carro andando, pelo esforço pessoal dele, o que leva naturalmente a uma situação de tensão psíquica. Esse é um primeiro fator. Um segundo fator que nós temos que considerar também é o fato de que um enorme número de famílias, as crianças são criadas pelos avós ou são famílias unifamiliares femininas e o pai biológico não se sabe quem é. Isso sobrecarrega a escola. Às vezes, a vida afetiva da criança inexiste. O primeiro afeto, o primeiro abraço, o primeiro beijo, o primeiro bolo com vela para comemorar um aniversário aconteceu dentro da escola. Então, as professoras e professores cumprem papéis sociais no campo da afetividade, que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, de modo que é preciso aqui louvar o professor brasileiro, não apenas na dimensão do desempenho intelectual, técnico, profissional, mas na parte do desempenho da educação dos sentimentos, que é uma coisa que a avaliação nenhuma capta, avaliação nenhuma valoriza, e isso a escola faz de um modo magistral. Agora, tudo isso também leva a tensões psíquicas dentro da escola. Você queria falar, né? Não, eu acho, assim, também, sem uma pesquisa, sem muita base para dizer, mas pela observação, pelo que eu vejo hoje, eu acho o magistério hoje muito mais árduo. O nível de violência das escolas é impressionante. As minhas alunas todas de pedagogia, elas tinham medo dos pais, medo das mães, muito medo. Eu falava, gente, e com vocês razão. podem ir para a escola com tanto medo das mães. Ah, professora, eu já dou aula, a gente vai falar com uma mãe sobre o filho que está fazendo isso. Ela vai, mentira sua, vou te mandar para o conselho Diz que é tutelar. assédio moral. Fisicamente. Então, assim, você hoje, o nível de violência, o trabalho é árduo, porque, por exemplo, nas capitais, e mesmo as cidades cresceram, o deslocamento da professora para as escolas é também problemático, gasta-se horas para chegar numa escola e tudo, e às vezes lecionar até tarde, né, torna-se até perigoso. E uma outra coisa que eu fico pensando, a gente fala assim, que os professores não querem essa diferença de salário por desempenho. Mas nenhum funcionário público tem diferença de salário por desempenho, não. Seja você um bom juiz ou um mau juiz, seja você um bom médico, médico do Estado, seja você um servente de escola, seja você um funcionário de qualquer repartição, se desempenhe bem ou mal, o salário é o mesmo. Eu fico com medo um pouco, João, dessa questão assim, de avaliação do trabalho docente, porque isso pode introduzir assim, muita coisa assim, meio perigosa. Se for uma avaliação que entra o diretor, começa aquela coisa assim de, vamos dizer, de uma certa puxação de saco com o diretor, de estabelecer uma relação que favoreça a avaliação. Se for uma avaliação por escrito ou a partir do desempenho
eu não sei, você começa, eu fico em dúvida até assim da aplicação das provas, Se né? fosse assim, provavelmente nós teríamos mais problemas que soluções. Qual é a solução tranquila que é adotada? E, inclusive, Sobral adota e não foi pioneira. Já tinha sido adotada em outros lugares. Você tem os resultados do ano que termina. Então, colegiadamente, também com a participação da Secretaria de Educação, é proposta uma meta a ser alcançada em termos de aprendizagem, em termos de aprovação com domínio do currículo. A meta é alcançada, todos são premiados, inclusive os servidores da zeladoria e administrativos. A meta não é alcançada, então não tem um prêmio. Então, ou se propôs uma meta impossível, improvável, errada, mas ela foi decidida colegiadamente, ou então não houve, por assim dizer, o desempenho adequado. O que não pode, não importa se as outras profissões negligenciam e maus juízes e bons juízes ganham a mesma coisa. A mudança tem que começar por algum lugar, senão nós estaremos renunciando à ideia da ética da verdade. A ética da verdade, para mim, é fundamental em tudo na vida. Basicamente é o seguinte: eu quero e eu posso, mas eu deverei fazer? Eu deverei fazer. Quando eu me faço essa pergunta ética, eu estou olhando o outro, e ainda mais o outro vulnerável, que é o aluno. Se eu não fizer isso, aí qualquer desempenho vale por si mesmo. Excelente ou ruim, vale por si mesmo. Aí nós estaríamos no pior dos mundos. Mas eu concordo com você que avaliações, às vezes, geram mais problemas que soluções. Por isso, eu trabalharia de um modo mais simplificado. Um contrato de trabalho coletivo em que nós vamos cumprir as regras. 2/3 da jornada, aula. 1/3 da jornada, entrevista individual, trabalho em equipe, estudo coletivo. Nós temos um problema. Na mesma rede, às vezes, por falta de autoridade democrática de secretário ou secretária e de diretor, uma escola faz o chamado módulo 2 de formação continuada em serviço toda semana, como deveria ser. 2 horas, em que fazemos um seminário, fazemos um simpósio, fazemos uma oficina, resolvemos um problema, melhoramos a qualidade do planejamento. Você muito bem sabe disso. Enquanto outra escola faz a 15 dias e na mesma rede uma outra escola faz a cada mês. Então essas desigualdades são insuportáveis porque acabam dando a noção de que quem faz melhor está sendo punido porque é uma tolerância irresponsável com quem deixa de fazer. Aí falta autoridade democrática, que é um outro problema que temos. Eu sei que você tem toda a razão, você apontou um problema enorme. Qualquer coisa hoje é assédio moral. O diretor fica inseguro, será que eu teria o respaldo da secretaria? A professora fica insegura, será que eu teria o respaldo do diretor? Aí está faltando uma coisa: colegiado escolar. Essas coisas deveriam fortalecer o colegiado, serem discutidas com as famílias, chamar o promotor para participar da reunião de colegiado e tomarmos as decisões colegiadamente, sacramentadas em ata com assinatura, para dar respaldo às decisões e atitudes de um professor ou mesmo de um diretor. Em geral, não é assim. Nós temos muito pouco de cultura escrita e contratualizada nas escolas. Temos muito de cultura verbal e de informalidade nas escolas, o que gera insegurança jurídica e insegurança psicológica e pessoal. Mas eu concordo com você que o mundo é outro, a despeito de quê? Cada vez menos alunos em cada turma, as turmas são cada vez menores, mas os adolescentes hoje são outros. Não há mais aquele nexo familiar forte. Você tem bets, você tem tráfico de drogas, você tem uma série de fatores intervenientes. Aí voltamos à questão do ensino médio. O ensino médio ele tem que ser em tempo integral, ele tem que ter atratividade para o jovem pobre. Os esportes, as tecnologias, a formação profissional, as artes nas escolas, mas também o aprendizado científico e linguístico rigoroso. E a outra coisa, a noção da empregabilidade, a noção de que eu saio daqui ganhando um salário 3 vezes maior do que o mínimo, que eu estou tendo um bom curso. Essa informação tem que chegar. E o aluno que é muito pobre, é aquele programa que é interessante, que é o Pé de Meia, ele recebeu uma poupança mensal para saber que no final da linha ele vai ter uma poupança para poder dar um passo adiante. E valorizar o ensino médio e técnico profissional. Hoje, no Brasil, valoriza-se excessivamente a formação em curso superior.
Por que não valorizar a formação tecnológica de nível pós-médio e a formação técnica Não, e aí tem uma acadêmica de nível consequência, né? médio? Tem uma consequência, por Isso é exemplo. fundamental. Já foi feita pesquisa, assim, que o pessoal que investiu muito nos últimos anos em educação superior, porque investiu, né? Investiu dinheiro, não ganhou e gastou. E tempo. E agora as pessoas não encontram trabalho, vão trabalhar de Uber, vão trabalhar de moto. São as mais revoltadas, inclusive, com o governo atual. Porque eles investiram 4, 5 anos na vida dele, não teve resultado. Agora, Zé, me conta uma coisa. A escola, quando a gente fala a escola são escolas, né? Como tudo hoje, os feminismos, as escolas, tudo. Você também tem uma preocupação com a questão de equidade, de raça, de nível socioeconômico. A gente tem que falar de universos muito diversos, né? Exatamente, né? É o papel da escola, né? Garantir igualdade de oportunidade para todos, né? Esse é um grande legado que Sobral nos traz, né? Independente da cor da pele, da cor, da condição socioeconômica, a escola ela consegue garantir que todos os alunos saiam com um nível adequado de aprendizado, seja em língua portuguesa, seja em matemática, né? E isso, olhando o resto do Brasil, né, é necessário um planejamento para a redução dessas desigualdades educacionais. Se a gente for olhar hoje, no Brasil, no geral, nós damos um tipo de educação para o aluno que tem uma condição socioeconômica, financeira mais alta e um outro tipo de educação para o aluno mais pobre. Então, isso aí é visivelmente nos resultados do SAEB, né? Não é à toa que o Fundeb trouxe um mecanismo de premiação, que é o VAR, Valor Aluno Ano Resultado, para estimular os municípios a priorizar os alunos mais vulneráveis, ou seja, alunos pretos, pardos e pobres, né? Quando você olha o cenário brasileiro, né, esses alunos eles fazem parte dessa massa de alunos, né, que adentraram dentro da educação mediante a universalização, né, da Constituição de 1988. Porém, nós precisamos, não basta só o aluno estar dentro da escola, nós precisamos pensar no nível de qualidade do ensino para esse aluno, né? E dentro dessa abordagem, o SAEB traz alguns pontos que são parâmetros para esse planejamento, né, dessa redução das desigualdades, né? Um dos pontos, a distribuição dos recursos do Fundeb dentro do próprio município. A distribuição e a alocação dos professores, geralmente professores que têm mais experiência, né? Aqueles que têm habilidades consolidadas, quais turmas geralmente que eles estão nos municípios, né? Ou até mesmo no estado. Geralmente, muitas vezes, o plano de carreira ele privilegia essa escolha do professor durante a escolha de suas turmas e muitos acaba escolhendo aquelas turmas que mais lhes convém, por estar mais próximos de casa, né? Só que, dentro da estrutura, o novo Fundeb ele permite também que os municípios criem mecanismo de bonificação, né? Não é obrigar o professor a escolher uma turma mais complexa e distante da sua casa, mas não, é criar... De mais a mais é preciso levar em conta. Isso. Quanto mais avança a escola em tempo integral, mais o professor dispõe da oportunidade Isso. de ficar na mesma escola em tempo integral. Em tempo integral, o dia todo que não atendendo havia. esses alunos. E o novo Fundeb cria mecanismos que o município possa regulamentar, criando bonificações Isso. extras para atrair bons professores para turmas mais complexas. E, com isso, reduzir essas desigualdades educacionais, tanto socioeconômica E aí eu quanto quero chamar a raciais. atenção para um aspecto que é um pouco, por assim dizer, polêmico, inquietante. Eu sou professor e eu tenho 25 alunos dentro de sala de aula. Eu tenho 5 alunos avançados. Eu tenho 15 alunos proficientes, 20, que dão conta do recado. E eu tenho 5 alunos com déficit de aprendizado. Aí eu passo os meus 5 alunos com déficit de aprendizado para um professor recuperador. Espera aí, o professor deles sou eu. Eu não sou professor só dos avançados e dos proficientes, não. Eu sou professor de todos. Então, eu tenho que ter oportunidade como professor de aprender a didatizar o currículo para trabalhar com todos os alunos. Nossa, isso é muito difícil, né, Inclusive, não, sempre se fez assim. gente?
Eu frequentei o grupo escolar com 44 alunos na sala de aula, a professora Maria de Lourdes Camelo. E nós éramos muito diferentes dentro da sala de aula e todos aprendiam. E todos aprendiam. Isso é dever primário de um professor. Ele tem que trabalhar com a totalidade dos alunos, que são, por definição, diferentes. E até com desigualdades educacionais. É mais difícil? É. Mas é uma maravilha também do ponto de vista de desafio de novos aprendizados ao mesmo professor. Agora, se eu faço um corte e todo aluno que não alcançou a proficiência, por definição, é um aluno que eu terceirizo para um professor recuperador, eu estou privando-me da oportunidade de desenvolver habilidades para trabalhar com esse perfil de alunos. E vou me concentrar nos proficientes e terei dificuldades de trabalhar com os avançados. Entendi. Nós temos que aprender a trabalhar com os alunos avançados também. Sobral trabalha com alunos avançados, aliás. Sobral quase que só tem alunos avançados, ao ponto de que eles estavam passando em todos os melhores vestibulares do Brasil, com cota ou sem cota, inclusive no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica em São Paulo, ao ponto da Aeronáutica pedir ao presidente Lula para fazer um segundo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica no Ceará, porque os alunos do Ceará ganhavam todas as vagas, como estão entrando e ganhando as vagas da USP. Quando não desciam Se para o o Ceará Sul pode, e eram presidente, né? Por E que viraram que o Brasil não presidente. pode? Se o Ceará pode, se o Piauí pode, que é o isso. segundo estado em qualidade, e não eram estados de destaque, isso é de alguns anos para cá, por que o restante do Brasil pode? Se o Ceará pode e o Piauí pode, por que o Rio Grande do Sul, tá certo. Santa Catarina, o Paraná, São Paulo e Minas Isso. retrocedem? Agora vamos voltar a uma questão mais polêmica aqui. Você falou, en passant, a questão que o João é veementemente contra a promoção automática. E a Lucila tem uma ponderação para fazer que eu acho muito interessante. João, eu sei que você já até levantou aqui essa questão de ser contrária à promoção automática, mas em vários países da Europa, a Inglaterra, meus filhos estudaram lá, a enturmação é por idade. Então, turma de 5 anos, turma de 6 anos, turma de 7 anos. Aí vai contrário a uma coisa que você levantou. Quando o menino apresenta uma defasagem, um problema, uma dificuldade em relação a algum conteúdo, ele, num horário X, ele é tirado da sala e alguém que já foi diagnosticada, professora, já passou qual é a dificuldade, algum especialista, ou na área de matemática ou de ensino da língua materna, trabalha com o aluno até ele superar aquela dificuldade e ele continua acompanhando a turma. Você vê, essa é uma medida preventiva em relação ao fracasso escolar. Sim. Não é? Que é muito pesado, né? É pesado, Porque, repetente. Não, né? isso que eu ia falar. Se um menino de 7, 8 anos, ele está ali com a turminha dele, né? Ele custou se socializar ali, e aí ele já leva o rótulo de repetente, perde sua turma. Isso traz algum benefício para a criança? Bom, aí que está. Zé Fernandes acompanhou a consultoria que nós fizemos em Itacarambi. O IDEB era 5, foi para 6,5, o maior do norte de Minas. E a perspectiva seria 7, 7,5 e assim progressivamente. Não vou falar das dificuldades socioeconômicas e culturais, e afora o fato de que boa parte das crianças, como tem muitos pescadores, dormiam muito tarde, chegavam na escola sonolentos, e que a rede de ensino sequer tinha unidade curricular, não fazia planejamento semanal de aulas, não havia monitoramento de processos, isso tudo nós resolvemos. E uma das coisas que nós fizemos foi exatamente isso que você falou. Isso, rigorosamente, não tem a ver com o problema de aprovação ou reprovação. Qualquer boa escola tem que fazer exatamente o que você falou. Você tem um aluno com dificuldade de aprendizagem, a escola tem que prover a ele, em nome da equidade, mais recursos, inclusive recursos humanos, recursos de tempo, para que ele supere o mais rapidamente possível aquela dificuldade e alcance o patamar alcançado pela mediana da turma. Esse é um procedimento universal, canônico, que toda boa escola tem que implementar. O que eu falo é outra coisa. Aqui no Brasil, a coisa
Aprovação automática. Ninguém nunca propôs aprovação automática. A teoria era outra. Até interessante, a teoria era progressão continuada. A teoria da progressão continuada dizia exatamente o fundamento que você acabou de estabelecer. A reprovação não leva ninguém a bom caminho. Reprovação engendra reprovação. Aliás, o grande estatístico Sérgio Costa Ribeiro demonstrou, estudando as estatísticas de reprovação do MEC, que quanto mais reprovação haverá. Uma engendra a outra. Então, nós não estamos falando nem de reprovação e nem de aprovação automática. Nós estamos falando de aprendizado. Escola organizada como ambiente de aprendizado, ela tem que dar conta que 100% dos alunos, a cada semana, aprendam ou tenham condições e oportunidade de aprender aquilo que deveriam aprender. Isso é a proficiência. Quando a escola não faz esse monitoramento de processos, ela passa a admitir a possibilidade da reprovação. Falava-se, inclusive, em agosto, você, aluno, seu desempenho foi tão baixo no primeiro semestre que você já está reprovado, o que é uma calamidade. A pergunta é, por que não se cuidou desse aluno na segunda semana de fevereiro, na terceira semana de fevereiro, na quarta semana de fevereiro, para que ele tivesse progressividade no aprendizado, ao invés de regressividade? E qual foi a resposta em nome da progressão continuada que a escola brasileira ofereceu? A lei do menor esforço, a aprovação automática em nome das melhores intenções. E o resultado foi o aluno chegar ao 9º ano analfabeto funcional. Então, a reprovação automática é tão detestável quanto a reprovação. Engraçado que Sobral, mais uma vez, não tem, né, aprovação automática, né? Aliás, a gente terminou falando muito de Sobral, né? Nem fala em reprovação, porque não se admite a hipótese nem da aprovação automática, nem da reprovação. O pressuposto é que todo mundo tem que aprender e aprender muito bem. Não é aprender o satisfatório nota 6, não. O muito bem ali é 9. Não é nem 8, é 9. Tanto é que a média é 9,6 no IDEB. É porque nós temos na escola, né, onde muitos alunos das camadas populares têm de ter essa chance que a classe média dá a seus filhos. O menino começou a ter uma nota baixa, a não se sair bem, o que a mãe faz? Põe numa aula particular. Até o colégio recomenda. Olha, ele está precisando de um reforço nisso. Então, nós temos de ter na escola pública essa intervenção antes do fracasso. A ideia do tempo integral é exatamente também para isso. Né? O tempo integral deve priorizar os alunos que têm algum tipo de defasagem para que dentro da própria escola, no tempo regulamentar de aula, eles possam ter uma abordagem diferenciada na linha da equidade, centrada mais em língua portuguesa e matemática. Isso é o correto, aí nós estamos de acordo. Agora, para terminar a nossa conversa, a escola está numa nova realidade. Ela sempre está, né? A gente sempre acha que o tempo da gente é o mais urgente de todos, mas a gente está com um tempo meio peculiar mesmo, né? Assim, a questão das redes sociais, da internet, do computador, é realmente uma realidade que se impõe e é difícil, imagino, para os professores. Você tem uma questão que você fala da comunicação não plugada, como é que é? Isso. Na verdade, nesse novo tempo de inteligência artificial, né, o Ministério da Educação, ele criou a BNCC Computação, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que visa fornecer para esses alunos essas habilidades para viver nesse mundo tecnológico. Agora, interessante disso aí, que as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, da BNCC Computação, não é só, por exemplo, a pessoa dominar mecanismos de informática, né? Daí se fala da computação desplugada, né? O que seria? Na verdade, é uma ideia, é um planejamento, é um modelo de pensamento, que é o pensamento lógico, né? O pensamento computacional. Seria um letramento digital, alguma coisa assim? Não só digital, mas é principalmente auxiliar os estudantes para que eles sejam capazes de planejar, criar atividades lógicas com início, meio, fim. Daí se fala... Aí, Zé Fernandes, eu quero botar um grão de pimenta nessa história. Sim. As tecnologias são sempre bem-vindas. Todas as atitudes de inovação são sempre bem-vindas. Mas, ao olhar as atitudes de inovação,
nós não podemos nunca deixar de reverenciar o cânone. Sim. O que é o cânone em educação? Leitura Escrita. todo dia. Isso aí. Interpretação Escrita, né? todo dia. Produzir 2, 3 redações por semana. Aluno, troca com seu colega. Vamos ver titulação, paragrafação, maiúscula e minúscula, uso de substantivo e de adjetivo, pontuação, figuras de linguagem, aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a escrever, aprender a debater. Tem 5 macro competências no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vou falar só a primeira. O aluno ser capaz de ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e de utilizar conhecimento matemático, científico e artístico em situações sociais de diálogo. Nós vamos conversar sobre Covid e vacina. Por que o aluno não é capaz de argumentar sobre a pertinência da vacina num debate? Porque a escola não promove ou não promovia situações de debate nas quais eu, como aluno, sou desafiado a, em tempo real, usando as informações, os conhecimentos e os conceitos, de modo interdisciplinar, construir argumento em situação de fala, em situação social de debate. Como é que se aprende isso? Dentro da sala de aula. Para casa todo dia e correção do para casa em painel de debate. Debates temáticos, pelo menos uma vez por quinzena. Leitura diária com a interpretação diária, inclusive com a interpretação gestual e assim por diante. Mas isso não exclui o que o Zé Fernando está falando, não é, Zé? Não São as exclui. duas coisas, Não né? exclui. Que ele pode fazer o para-casa dele no exclui. computador. O risco que eu vejo é você depositar Ah, entendi. esperanças Isso. nas modernidades tecnológicas Uhum. que não vão mudar a situação de aprendizado dos Exatamente. alunos. Quando, na verdade, nós precisamos reforçar, é o ser humano, que é isso que o João É. colocou aí, né? isso. É o ser humano por trás do uso responsável da tecnologia, né? Ao invés do ser humano se tornar dependente cegamente da tecnologia, né? É o ser humano que constrói, que toma decisão. E lembremos que o usa a celular já tecnologia. está sendo tirado das escolas, hein? Exatamente. Não, Olha isso bem. que eu ia falar. A não, professora mas Lucila aponta isso, que a gente está eu falando levanto o em seguinte. inteligência artificial e tudo mais, mas tem um problema básico que é o celular na escola. O né? celular na escola, eu não. Você pode até tirar o celular da escola, mas os alunos ficam viciados, os nossos adolescentes, as nossas crianças, estão viciadas num modelo de comunicação. Num Que é único essa, modelo, é. num modelo de comunicação que é feito nas redes, que é feito, né, via celular, pela internet. E, com isso, eu fico preocupada que isso pode gerar um desinteresse pelo formato aula. Né? Que o formato aula não tem essa dinâmica, não é? É uma coisa diferente. Então, O professor não é um showman todo dia, nós né, gente? temos de pensar nisso. Como que o uso excessivo do celular, ele não só ocupa o aluno, etc., pode levar para caminhos aí perigosos, né? Mas também ele pode modelar um tipo de comunicação, né? De privilégio de um tipo de comunicação que o aluno não se relacione mais com outras formas. Como, por exemplo, com a literatura, com a aula, né? Ou mesmo com a interação pessoal. Com a interação né? pessoal. E agora, a inteligência artificial ainda traz um outro problema, que o João está falando tanto assim nessa produção do aluno. Hoje está dificílimo você ter produção escolar, né, autêntica. Né? Não, eu estou falando é produzir em sala de aula, escrever redação em sala de aula. Escrever Em com sala de lápis, aula, a caneta, né? Porque É na mão mesmo. Eu vi assim outro dia, passou na televisão, né? Um professor fez uma pegadinha, não sei se foi no Canadá, num desses países. Ele pôs lá um texto para os alunos produzirem e descobriu que dos 35, 32
foram feitos pela É um perigo, mas 32. é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Isso tem que ser enfrentado. Na verdade, né? é uma nova realidade que está uma chegando nova com a realidade, inteligência artificial, né? E para o ano de 2027 aí existe a previsão aí de que virá uma segunda onda de revolução, né? Muito maior do que a que nós estamos vivendo. Então, nós vivemos nesse tempo de transição e a transição ela causa essa Eu concordo com você que a inteligência artificial propiciaria ao aluno um aprendizado maravilhoso de como trabalhar com dados, com informações. Isto sim. Agora, a produção intelectual é Não. o cânone. É. Você escreve à Exatamente. mão a redação. Eu poria 3 redações por semana. Todo aluno, 3 redações. Educação é difícil. É difícil. Aprender é difícil, Agora, olha que ensinar é difícil, interessante. não pode ser fácil, não. Agora, olha que interessante, Então, o aluno João, tem que criar autodisciplina, valorizar o professor, valorizar o diretor, valorizar a aula. Ele tem que admirar a aula Se e o professor encantar. tem que buscar admiração. É difícil. encanto, né? João É um Batista encanto. está falando, é próximo do Gramsci, quando criticou a reforma Gentili. Né? O Gramsci levantou isso, que a reforma, que era muito baseada na escola nova, mais os alunos assim, mais... vamos dizer, com menos disciplina, mais interagindo, etc. Ele falou assim, isso pode ser muito bom para a classe média, não é? Mas aqui o Gramsci levantou que, na verdade, estudo exige sacrifício, disciplina. Classe média também é ruim. É muito bom trabalhar com regras, é muito bom respeitar Mas o ele outro. falava assim, que Ter o contrato conhecimento, com ele o falava outro. que os alunos de classe média já têm mais facilidade de acesso ao conhecimento, o Gramsci falava. Mas para as camadas populares, então esse... O desafio é maior, né? O desafio era maior, porque os alunos tinham de compreender que aprender exige disciplina. Movimento fino, com ele que fala- isso é importante. E não é Agora facilitando, você sabe, não lembra é da crítica do facilitando. Gramsci à Agora, reforma Gentili? Só uma Era coisa, olha exatamente que interessante. O Edgar Pontes Magalhães, que aliás é o nosso próximo convidado, vai falar sobre política, vai conversar com você sobre política. Lá nos Estados Unidos, em Stanford, ele foi numa escola rica. Não tinha nada de computador, nada não. Era na mão mesmo. Era grafia, era Isso aprender a tá escrever. acontecendo em muitos lugares. Porque isso é uma coisa Finlândia, artesanal. Suécia. Está tendo uma volta isso. Tá Está tendo tendo. uma volta. Por quê, gente? Porque por mais que tenha tecnologia, nada substitui o ser humano e as habilidades. E não nos humanas. esqueçamos de uma coisa. Aí você fala, João, e nós vamos encerrar. Aí, Então, Anísio com Teixeira. essa reflexão aí do Zé Fernandes, Escola do ser que é humano. escola, ela humaniza. Ela educa para a vida em liberdade, e a vida em liberdade chama-se vida em democracia. Então, na escola, o aluno tem que aprender e praticar a democracia. Prática da liberdade, prática da democracia, esperança em ação, isso faz parte do processo de aprendizagem. A humanização do ser humano e a formação do caráter via educação de sentimentos e desenvolvimento de valores. É isso que eu acho que nós temos que retomar. Bom, gente, nós falamos que a questão da educação era um mundo, e é mesmo, né? Eu acho que a gente podia ter mais um programa sobre educação. A gente podia desdobrar. A gente podia desdobrar. Mas fica aqui, então, o convite para o nosso próximo encontro com o João Marisguia, aí tratando da questão da política estricto sensu, política partidária ou não, com o professor Edgar Pontes Magalhães e com a jornalista Beth Cataldo, que também participa. Então, até a Parabéns próxima. a você pela excelente condução desse imagina. debate. Muito bom. Parabéns. viu? Lucila, muito grato, que coisa boa. A gente tem Zé que agradecer Fernandes, os nossos dois muito convidados bom. maravilhosos, né? Excelente. Aprendi muito hoje, viu, gente? Muito Muito bom. bom. Isso Eu te mesmo. agradeço. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui foi com um você. prazer também estar Só aqui. Miriam informando Lucília. a todos que nos ouvem, esse bloco inteiro vai entrar no YouTube e a equipe depois vai fazer uma edição sem cortes, mas em É o lâminas. corte sem corte. Em lâminas de 3 minutos, Isso. porque é o tempo máximo no Instagram e outros, Sim, para que tudo é. isso seja divulgado, mas o bloco inteiro Será. já estará disponível Maravilha. Ó, que ótimo. no Então é isso, gente, viu? YouTube. YouTube. Ai, gente, muito bom, né?